Encontrando seu lugar no mundo. Eu comecei a pensar isso alguns dias atrás e parece que fica cada vez mais difícil a gente pensar nisso, né? A gente conseguir imaginar o que é encontrar o nosso lugar no mundo, o que é se achar nesse mundo, né? Você conseguir achar onde você vai ser importante, aonde você vai conseguir se encaixar dentro de um mundo de tantas possibilidades, dentro de um mundo de tantas oportunidades. E aí você pode vir hoje, você pode estar aqui hoje fazendo exatamente essa pergunta: qual é o meu lugar no mundo? O que eu nasci para fazer? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão de vida? E quando eu estava pensando sobre isso, eu comecei a me lembrar do início do ano passado, né? Do início de 2020. O ano começou, como todo ano começa, né? A gente cheio de plano, cheio de projeto, imaginando um monte de coisas, colocando várias metas na vida, né? Vou emagrecer esse ano, vou fazer o tal concurso, vou fazer aquilo, vou ir para tal lugar. E de repente o mundo parou. De repente ninguém mais podia sair. E começou a circular a seguinte notícia, né? Ninguém agora pode sair de casa e as únicas coisas que vão começar a funcionar, que vão permanecer funcionando, são os serviços essenciais. Eu acho que todo mundo começou a se perguntar, mas o que é essencial, hein? O que é esse negócio de essencial? E quando isso começou, de falar que era somente o essencial que ia funcionar, eu comecei a pensar: será que o que eu faço é essencial? Será que a profissão que eu faço, o serviço que eu faço, será que tem alguma importância? Será que tem alguma relevância o que eu estou fazendo? Né? Foi bem no ano passado que eu comecei o seminário, comecei a estudar, né, para seguir a minha vocação. E é importante a gente fazer essas perguntas. Eu comecei a me fazer muito essa pergunta, falar: nossa, mas será que o meu serviço, será que o que eu estou fazendo, a minha vocação, é realmente essencial? Porque agora não, só quem tem supermercado que é serviço essencial, o resto todo mundo se vira, todo mundo dá um jeito, não é essencial, não é importante. E a gente começou a se fazer esse tipo de pergunta. Eu imagino que você começou a se fazer esse tipo de pergunta: será que o que eu faço é realmente essencial? Será que as pessoas sentem falta daquilo que eu estou fazendo? Será que é importante mesmo o que eu estou fazendo? Será que tem valor mesmo para as pessoas o que eu estou fazendo? Isso começou a me incomodar muito. Eu comecei a perguntar muito para Jesus sobre isso. E, gente, o ano de 2020, por mais que teve muita gente que falou de cancelar o ano de 2020 aí, né? Não, gente, a gente tem que zerar 2020, tem que acabar, começar de novo nesse ano. Mas para mim esse 2020 foi um dos anos mais especiais da minha vida, porque eu entendi muita coisa a respeito daquilo que Jesus queria para a minha vida e a respeito daquilo que Jesus queria da minha vida para o mundo. Daquilo que Ele queria fazer em mim, para as pessoas. E um pouco disso que Jesus compartilhou comigo, que eu pude entender um pouco disso, que Ele veio falando comigo, falando sobre o meu lugar no mundo, falando sobre o nosso lugar no mundo, está lá em Filipenses, no livro de Filipenses. Se você está com a sua Bíblia aí, ou se não, no seu celular, ou se também não está com nenhuma dessas possibilidades, eu vou transmitir aqui agora. Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o 8. Diz bem assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano.
quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, muito obrigado, porque a gente está nesse lugar, a gente está nesse ambiente tão bom, a gente já pode cantar músicas sobre aquilo que você tem feito em nós, sobre a realidade do reino de Jesus, e agora a gente quer ouvir, Pai, aquilo que o Senhor nos comunicou, está nos comunicando, Pai, aquilo que o Seu Espírito Santo está comunicando a nós. E nós te pedimos que a Sua palavra seja manifesta, seja exposta aqui diante de todas essas pessoas, Pai, que estão buscando o Seu lugar no mundo, que estão buscando entender melhor quem elas são, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Amém. Ano passado também foi um ano que eu pude ler esse livro, e o nome desse livro é Igreja Simples. É um dos livros que a gente usa aqui na nossa igreja como base, né, para a nossa visão, para a nossa missão. E algo que me chamou a atenção nesse livro, que está nesse texto, é que Paulo diz, se há alguma motivação, aliás, então nós podemos completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos da mesma forma de pensar e um só propósito. E nesse livro o pastor Tom Rainer afirma exatamente isso. Sem o milagre da unidade, igrejas se dividem e os ministérios sofrem. E o mundo assiste enquanto tudo isso acontece. A primeira coisa que eu queria colocar para vocês, e a primeira coisa que Jesus me comunicou é que nós só conseguimos encontrar o nosso lugar no mundo quando nós encontramos o lugar na unidade. Encontramos um lugar de unidade. Às vezes é difícil a gente pensar sobre encontrar no lugar do mundo, porque a gente já parte do lugar errado. A nossa série passada foi Tempo de Recomeçar. E algo que o Pedro enfatizou muito é que se a gente quer recomeçar bem, a gente precisa recomeçar do lugar certo. A questão é que quando a gente vai tentar encontrar o nosso lugar no mundo, a gente quer começar do lugar errado. Talvez você já começou a pensar, né, sobre encontrar seu propósito, sobre encontrar a sua razão de viver, com o que você tem ouvido muito por aí, o que eu tenho ouvido também muito por aí, que para você encontrar o seu lugar no mundo é necessário você ter autoconhecimento e eficiência para ser buscado pelas pessoas. Então a orientação é o seguinte: você tem que se conhecer, você tem que saber as suas boas características, você tem que saber os seus defeitos, você tem que saber as suas qualidades, você tem que saber aquilo que você faz bem, aquilo que é natural de você, aquilo que é bom em você. Você tem que saber se você fala bem ou não, você tem que saber se você é um cara prático ou não, se você é uma pessoa prática ou não. Enfim, você tem que trabalhar o seu autoconhecimento. Você tem que se conhecer. E a partir do seu autoconhecimento, você tem que desenvolver isso com eficiência, com qualidade, para você conseguir ser procurado pelas pessoas. Para as pessoas poderem querer o seu serviço, querer o que você faz bem feito. Se você se conhecer bem, se você saber quem você é, se você ter a sua identidade formada, se você começar se amando, tendo amor próprio, se você desenvolver bem isso, as pessoas vão começar a te procurar, as pessoas vão começar a querer você, vão começar a querer o que você faz, vão começar a querer ficar perto de você, você vai começar a ser uma pessoa desejada, procurada, você vai começar a ter sucesso, você vai começar a encontrar o seu lugar no mundo. Só que algo que você sempre vai ouvir a gente falar aqui, sempre repetir, é que o Evangelho, ele anda na contramão. Quando a gente fala de conversão em Jesus, quando a gente fala de conversão no Espírito Santo, a gente está falando realmente de uma mudança de rota. A gente está caminhando numa direção. A partir do momento que você encontra com Jesus, você vai numa direção completamente contrária. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que o Evangelho nos apresenta é que para você encontrar o seu lugar no mundo, você precisa encontrar o seu lugar na unidade. E como que você faz isso? Entendendo quem você é em Jesus e como você pode servir o outro. Parece sutil a diferença, mas muda completamente. Muda tudo. Porque
Quando você tenta buscar se conhecer, quando você tenta buscar de toda forma achar o que é bom, o que é ruim em você, o que você faz bem, o que você não faz, como você vai se amar mais, como você vai gostar mais de você, você acaba se perdendo dentro de você mesmo. Porque não existe referencial. Porque não existe algo sólido, tão sólido dentro de nós que possa fortalecer quem nós somos. A gente não consegue achar munição dentro da gente, a gente não consegue achar nada dentro da gente que consiga formar um autoconhecimento verdadeiro. Mas a gente só consegue encontrar quem nós somos em Jesus. Porque o que a gente define de nós mesmos, o que você define de você mesmo passa. Às vezes alguém vem e fala alguma coisa, alguém vai e fala mal do que você fez, alguém comenta algo do que você disse, você fala no dia seguinte, você percebe que você não era tão bom naquilo que você fazia, e de repente o seu ego é quebrado, de repente a sua autoestima vai lá embaixo, e você percebe que você não se conhecia tão bem assim. Por quê? Porque a gente não se conhece. Porque a gente não foi feito para partir de nós mesmos, a gente não foi criado para tentar achar algo dentro de nós que nos satisfazesse, que nos fizesse completo. Por quê? Porque alguém te criou, a imagem e semelhança dele. E esse alguém quer que você retorne para ele. Deus te criou a sua imagem e semelhança, mas o pecado nos afastou dessa imagem e semelhança, nos afastou dessa santidade, nos afastou dessa identidade. E você só consegue encontrar de fato quem você é quando você se volta para o Criador, quando você se volta para aquele que te formou, quando você se volta para aquele que te conhecia antes mesmo de você nascer, para aquele que já tinha te formado, te feito, te criado muito antes de você nascer, já pensava em você antes da criação do mundo. Você não consegue se encontrar antes de se encontrar com o Criador, antes de se encontrar com a pessoa de Jesus. É a partir daí que você vai encontrar o seu lugar no mundo. Percebe? A caminhada de Jesus começa a partir daí, quando ele consegue manifestar para o mundo quem ele era diante do Pai. O ministério de Jesus inicia lá no batismo, quando ele ouve dos céus o Pai dizer: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria." A partir dali, só a partir dali, o reino é anunciado. A partir dali, Jesus começa a, de fato, executar a sua missão. Começa a fazer o que ele foi chamado para fazer. E o que ele foi chamado para fazer foi servir os outros, foi amar os outros, anunciar o reino de Jesus para os outros, convidando as pessoas a viverem em unidade. Reina, mas espera aí, o que isso tudo tem a ver com unidade? O que isso tudo tem a ver com viver em unidade? Eu não estou entendendo. Se a gente está num lugar onde cada um está buscando o seu próprio interesse, onde cada um está buscando o seu próprio sonho, onde cada um está buscando o seu próprio desejo, isso não vai para frente. Se você está num lugar onde as pessoas estão procurando apenas os próprios interesses, apenas as próprias realizações, não tem sintonia, não tem sincronia, não vai para frente. Porque está cada um buscando o seu, está cada um tentando fazer o seu, está cada um tentando lutar pelo seu. Agora o Evangelho fala assim: não, você tem que reconhecer que você é filho de Deus, filho amado de Deus, e tem que se lembrar que você, sendo um filho de Deus, você tem irmãos a quem você foi chamado para servir. Não busque o seu lugar em si mesmo. Encontre o seu lugar no corpo de Jesus. Encontre o seu lugar no corpo de Jesus. Quando o texto fala sobre não busquem apenas os seus próprios interesses, no versículo 3 e 4, ele está nos apontando exatamente para essa direção. Não adianta você viver tentando só agradar você mesmo. Tem livros sendo lançados aí, tem várias coisas sendo faladas que você tem que esquecer de todo mundo. Esqueça de todo mundo. Ninguém faz diferença na sua vida, você tem que esquecer o que as pessoas falam, tem que esquecer as outras pessoas e tem que se ligar só em você.
título de livro aí que eu não posso nem citar aqui, né, que pode ser meio complicado. Mas essa é a orientação, olha, esqueça todo mundo, larga todo mundo, se preocupa só com você. Mas o Evangelho apresenta exatamente o contrário, não. Para de se preocupar com os próprios interesses e começa a pensar nos interesses alheios, que ele chama, ali para a comunidade de Filipenses, onde uma igreja estava começando. Ele fala, olha, se vocês começarem a ficar procurando só os seus próprios interesses, a igreja não vai crescer e a igreja não vai ir para frente. Não vai haver unidade, não vai haver crescimento, porque se cada um está indo em uma direção, isso não vai à frente. Se cada um está buscando agradar a si mesmo, não vai dar certo, porque vocês não foram chamados para isso, vocês foram chamados para viver um só propósito. Vocês foram chamados para viver uma só missão. Vocês foram chamados para buscar o reino de Jesus e não o seu reino. Vocês foram chamados para servir o reino de Cristo e não o seu reino. Vocês foram chamados para servir um ao outro. Não busque seu lugar em si mesmo, mas encontre o seu lugar no corpo de Jesus. Encontre o seu lugar no corpo de Jesus. Sabe, gente, eu queria confessar algo aqui, falar algo aqui que durante a semana, assim, quando o Espírito Santo me comunicou isso, eu fiquei até assim envergonhado, né? Porque é fácil a gente cair no pensamento de sair desse propósito, esquecer a motivação pelo qual a gente faz o que a gente faz. Eu estava estudando, escrevendo essa mensagem durante essa semana e de repente eu me peguei, sabe aqueles pensamentos assim, bem silenciosos, bem sutis que vêm assim, e eu me peguei pensando assim, cara, o que eu vou falar que as pessoas vão gravar assim, vão falar, uau, essa frase aí me marcou, vou tirar uma foto aqui até e postar. Sabe, eu me peguei pensando isso e eu falei, cara, como a nossa mente é fraca em pensar na motivação, pensar no propósito da gente fazer as coisas, porque de repente eu me vi pensando em preparar algo bom para que eu pudesse ser aplaudido, eu pudesse ser visto, eu pudesse ser admirado. Eu estava percebendo como que isso sutilmente estava me trazendo um certo desânimo, uma certa desmotivação, porque a minha vocação, mesmo sendo genuína, estava perdendo foco, estava saindo de direção. E Jesus me lembrou de algo assim, que me fez lembrar o porquê que eu fui chamado para isso. E ficou muito claro para mim que o meu chamado não é para marcar o meu nome na vida de ninguém. Eu não quero viver uma vida para que as pessoas lembrem, nosso Render era um cara sensacional. Nosso Render falava muito bem. Nosso Render era um grande pregador. Nosso Render era aquilo. O meu desejo é morrer e saber que as pessoas conheceram Jesus. Se for possível do meu nome ser apagado da história, eu prefiro que seja apagado. Mas eu quero que o nome de Jesus seja lembrado. Irmão, eu quero que você saia daqui dessa noite sem lembrar do meu nome, se possível. Mas eu quero ter a certeza de que você foi embora daqui conhecendo Jesus, encontrando o seu lugar em Jesus. Por favor, não perca isso de vista. Pare de ficar procurando o seu lugar em si mesmo. Pare de ficar procurando o seu lugar nas pessoas, querendo admiração, querendo aprovação das pessoas, querendo destaque, querendo ter sucesso, querendo ser visto por todo mundo. Mas comece a olhar para o propósito que Jesus tem em você, para você começar a fazer diferença na vida dessas pessoas, porque Jesus te chamou para ser usado na vida das pessoas e não para usar as pessoas. Jesus te chamou para ser usado na vida das pessoas e não para usar as pessoas a seu favor. Isso é libertador, gente. Isso é libertador, saber que você não está usando pessoas, mas você está sendo usado para alcançar pessoas, para levar a mensagem do reino para as pessoas. Não importa o que você faça, lembre-se disso. Você faz o que você faz, você vive o que vive. Não é para ser buscado, não é para ser admirado, mas para levar a mensagem do reino, para levar o amor de Jesus às pessoas, para servir as pessoas e para que o nome dele seja lembrado.
E é por isso que você precisa encontrar o seu lugar na vida de Jesus. O texto termina falando: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Em outro texto, Romanos 5, versículos 7 e 8 diz: é pouco provável que alguém morresse por um justo. Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Irmão, o maior motivo para você encontrar o seu lugar em Jesus e servir os outros está estampado em Jesus, está estampado, escancarado na vida de Jesus, porque você pode pensar assim, como Paulo colocou aqui em Romanos, é pouco provável que alguém morra por uma pessoa boa, por uma pessoa legal, por uma pessoa que faz diferença, uma pessoa justa, honesta. Pode ser que aconteça, pode ser que você dê a vida por alguém assim, pode ser que você dê a vida pelo seu pai, pela sua esposa, pelo seu filho, pode ser que isso aconteça. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Gente, nós sendo inimigos de Deus, Deus prova o seu amor enviando Jesus para morrer por gente que não se interessava por Ele. Para morrer por nós quando ainda nós nem o conhecíamos. Para morrer por gente que vive procurando o próprio interesse. Jesus cumpriu uma missão, gente, que nenhum de nós aqui talvez teremos motivação para viver, morrer por gente pecadora, sendo Ele santo, sendo Ele completamente santo, puro, verdadeiro, entregar a sua própria vida por gente falha, gente limitada, gente humana. Pensa que missão mais inconsequente, pensa que propósito mais inconsequente. Alguém saiu do trono de glória, alguém deixar o trono de glória para vir até a terra, sofrer por gente pecadora, por gente falha, por mim, por você. Mas Jesus veio para fazer isso porque Ele queria quebrar um ciclo. Ele queria quebrar um ciclo de egoísmo que nasceu quando o pecado entrou no mundo. A partir do momento que o pecado entra no mundo, começa um ciclo de egoísmo, onde cada um busca o seu próprio interesse, onde cada um busca o que é melhor para si, onde cada um olha para o outro com interesse, pensando o que ele pode dar para mim, para eu poder ser melhor, o que eu posso tirar dele para eu poder crescer, o que eu posso aproveitar dessa pessoa para eu poder ser mais, para eu poder ter mais, para eu poder conquistar mais espaço, para eu poder conquistar mais sucesso, para eu conseguir subir na minha empresa. Como que eu posso me aproveitar dessa pessoa? Como é que eu posso garantir o meu sucesso com essa pessoa? O egoísmo gerou isso. Esse ciclo de egoísmo, cada um buscando o próprio interesse. É isso que causa tanto caos no mundo, é isso que causa tanto caos ao redor da gente, cada um buscando o seu próprio interesse. Mas quando Jesus vem, Ele vem para quebrar esse ciclo de egoísmo, Ele vem para quebrar esse ciclo de ego, esse ciclo de pecado, de cada um buscando o seu próprio interesse, mas Ele, sem motivo nenhum para vir por essas pessoas, para vir por nós, Ele vem para quebrar esse ciclo, Ele vem para construir uma revolução de entrega em cadeia. Jesus quebra esse ciclo, porque Ele vem com uma vida de entrega. Nós não tendo nada para oferecer para Ele, Ele vem para oferecer tudo por nós. Jesus tendo tudo, irmãos, Jesus podendo fazer qualquer coisa, Jesus podendo não se lembrar de nenhum de nós, Ele resolve
se entregar. Ele resolve se colocar em sacrifício. Ele não levou em conta, o texto diz, ele não levou em conta o ser igual a Deus, mas ele se humilhou e se entregou em morte de cruz. Se tinha alguém que podia se orgulhar, se tinha alguém que podia ter todos os motivos para esquecer de todo mundo, esse alguém era Jesus, mas ele prefere fazer completamente o contrário. Não, eu vou me entregar. Eu vou me entregar por essas pessoas, para começar um processo de redenção. Porque a partir de Jesus, a nossa vida começa a seguir em outra direção. A partir de Jesus, a sua vida deixa de ser uma vida centrada em você. E a partir de Jesus, a sua vida passa a ser uma vida de entrega. Você para de querer só receber das pessoas e agora começa a entregar. Você para de se interessar apenas pelas pessoas, por interesses, mas você agora passa a servir, passa a entregar, passa a se dar pelos outros, porque alguém entregou a vida por você, porque alguém se deu completamente por você. A solução está aqui, gente. Pare de tentar ser, pare de tentar se amar, pare de tentar buscar amor próprio, achando que somente isso vai te preencher. Você precisa entender o quanto você é amado por Jesus. Como é grande esse amor que Jesus deu a você, como é grande essa entrega de Jesus por você. Quando você entender o tamanho dessa entrega de Jesus por você, a sua vida vai começar a fazer sentido. E se entregar pelas pessoas não vai ser algo mais sofrível, não vai ser algo mais pesado, não vai ser algo mais difícil. Por quê? Porque você sabe que alguém entregou a vida por você. E agora você pode cumprir a sua missão, você pode encontrar o seu lugar no mundo, servindo as pessoas, servindo o mundo, servindo a sua comunidade, servindo a sua família. Porque é assim que nós encontramos o nosso lugar no mundo, construindo essa revolução de entrega. Quando o cristianismo começou, logo que Jesus foi ressurreto e a mensagem começou a se espalhar, as pessoas não entendiam qual era a loucura daquelas pessoas, daqueles cristãos que entravam nas cadeias. E os cristãos, mesmo sendo perseguidos, entravam em cadeias, entregavam comidas, entregavam alimento, entregavam roupas para os prisioneiros que passavam lá calamidade, passavam por dificuldades, e essas pessoas simplesmente entravam lá nos presídios para entregar roupa, para entregar comida. E começou a haver um processo de conversão em massa, porque, pensa bem, aqueles presidiários começaram a pensar, começaram a relatar: o que esses caras estão fazendo aqui? O que essas pessoas estão fazendo aqui por nós? Eu já era para estar morrendo aqui, eu era para estar esquecido aqui, e essas pessoas estão vindo aqui se entregar. Estou correndo o risco de morrer aqui para poder eu ser alimentado, para eu poder receber roupa, para eu poder receber alimento. As pessoas são loucas. São loucas. Talvez você pode se encontrar com gente que vai comentar exatamente isso de você. Fala: não, cara, você é louco, você é doido. Ficar se entregando assim pelas pessoas, cara, ficar servindo as pessoas assim. Para com isso. Isso é doideira, cara. Sai dessa. Esse negócio de igreja aí, cara, você vai acabar com o seu dinheiro, vai acabar com a sua vida. O pessoal vai ficar roubando o seu dinheiro, vai ficar roubando a sua alegria. Você não vai ter vida mais não. Mas a gente sabe que no reino de Jesus não falta nada. Sabe por quê? Porque nós vivemos num reino de serviço. E quando nós se preocupamos em servir o outro, quando um está preocupado em servir o outro, não falta para ninguém. É assim que a igreja de Jesus vive, é assim que a igreja de Atos vivia. Na partilha, na comunhão, no partir do pão, não faltava para ninguém. Não faltava para ninguém. Porque é assim que se vive no ambiente do reino, é assim que se vive no ambiente do evangelho. É no serviço um ao outro que não falta nada. É na entrega um pelo outro que não falta para ninguém. É assim que você encontra o seu lugar no mundo. Eu queria deixar essas duas perguntas para você refletir. O que te motiva a levantar de manhã? Quando você acorda, a sua principal preocupação é simplesmente botar um dinheiro na conta?
É simplesmente bater uma meta, ou o que te levanta de manhã é lembrar que tem gente que precisa de você. Tem pessoas que precisam da sua vida. Tem pessoas que precisam do que você faz. Tem pessoas que vão ter o dia mudado, porque você vai se encontrar com elas, porque Jesus está em você. O que te motiva a levantar de manhã? Eu quero te desafiar a, logo que acordar, fazer essa oração. Jesus, como você quer que eu viva para você hoje? Jesus, o que nós vamos fazer hoje juntos? Porque foi para isso que Ele te chamou, foi para isso que você foi chamado. Para servir, para se entregar. Você não foi chamado para gerar lucro, você não foi chamado para montar o seu reino, você foi chamado para servir, para se entregar. O que te motiva a levantar de manhã? Para você refletir. Não sonhe em tentar mudar de vida. Não sonhe em tentar mudar de vida. Isso Jesus já fez por você. Sonhe em como transformar a vida de outras pessoas. Às vezes o nosso desejo de encontrar lugar no mundo é exatamente esse que a gente falou aqui agora. Como é que eu vou me tornar importante? Como é que eu vou ser um destaque? Como é que eu vou mudar de vida? Como é que eu vou ter uma vida melhor? Mas essa preocupação acaba quando a gente se encontra com Jesus, porque Ele muda quem nós somos. Ele muda quem você é. É Ele que te faz realmente mudar de vida. É Ele que realmente te faz mudar a mentalidade. E você não precisa mais se preocupar com isso. Mas agora o seu sonho passa a ser: como é que eu vou transformar a vida de alguém? Como é que eu vou ser usado para transformar a vida de alguém? Lembra bem, você não precisa ser um missionário, você não precisa ser um pastor para você mudar a vida de ninguém. Mas aonde você está, com o que você está fazendo hoje, exatamente hoje, você pode ser usado para mudar a vida de alguém, fazendo o que for. Onde você está, o seu sonho, o seu objetivo de vida precisa ser: como eu vou transformar a vida dessas pessoas, como eu vou ser eficiente na vida dessas pessoas, o que eu posso fazer para mudar a vida de alguém. Pode ter certeza, assim você vai encontrar o seu lugar no mundo, porque foi para isso que Deus te criou, foi para isso que Deus te fez, para se entregar, uma vida de entrega, porque Ele não mediu esforços para se entregar por você. Ele não mediu esforços para entregar a vida por você. Viva uma vida por Ele, viva uma vida se entregando por Ele. Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado por aquilo que você tem comunicado ao meu coração, tem falado comigo, e muito obrigado pelo que você tem falado aqui a essas pessoas, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que aquilo que você falou comigo também seja ecoado nesses corações, Pai. De que a mensagem do seu reino seja propagada, de que a vida do Senhor Jesus seja levada a outras pessoas e não o nosso nome. Pai, que nós possamos ver pessoas se levantando aqui, Pai, fazendo diferença na vida de outras pessoas, sem se preocupar em ser lembradas, mas se preocupando apenas com que seu nome seja lembrado, Jesus. Pai, eu consigo ver pessoas chegando no seu trabalho, pessoas chegando na escola, pessoas chegando na sua faculdade, pessoas chegando dentro de casa. E as pessoas começando a reparar: cara, tem algo muito diferente em você. Por que você começou a fazer isso? Por que você começou a agir assim? E você vai poder responder: Jesus. Jesus fez algo em mim que eu não consigo pagar. Agora eu só quero viver por Ele. Agora eu só quero me entregar por Ele. E o que eu for fazer agora vai ser por Ele. O que eu for agora falar vai ser por Ele. Cada atitude minha pensada vai ser por Ele, porque Ele se entregou completamente por mim. Agora eu quero me entregar completamente por Ele. Pai, em nome de Jesus, eu oro por pessoas que vão sair daqui, Pai, com o coração queimando, ardendo,
em transformar a vida de pessoas, em amar pessoas, em levar essa mensagem do reino do Senhor, essa mensagem de amor do reino do Senhor, Jesus. Para que outras pessoas também encontrem o seu lugar no mundo, parem de viver vagando por aí, parem de viver perdidas por aí, tentando buscar um guru espiritual, buscando um coach, buscando o que quer que seja para tentar se encontrar, para tentar achar o seu propósito. Mas Pai, que em nome de Jesus saiam daqui pessoas que vão fazer com que o seu reino seja pregado, com que a sua mensagem seja levada, que pessoas venham até Ti, que pessoas se voltem até Você, Jesus, para que pessoas encontrem o seu lugar em Você, Jesus, porque é só em Ti, Jesus, que nós encontramos realização, encontramos vida e vida em abundância, encontramos água da vida que nos sacia de todos os desejos, de todas as realizações, de todos os sonhos, porque é só em Você, Jesus, é só em Você que nós conseguimos encontrar um lugar de segurança, um lugar de amor, um lugar de verdade. Amém, Jesus. Amém, Jesus.